Pronto, agora sim. Bom, a pílula do dia seguinte, que foi o tema que a gente parou na aula passada, ele é um método usado em uma situação inesperada. Ela é indicada para a mulher que manteve uma relação sexual não planejada, tá? Sem o uso do anticoncepcional, ou em caso de um estupro, tá? Ele também é indicado em situações de rompimento de camisinha, ou quando o diafragma é removido antes de 6 horas após a relação sexual, ou após o esquecimento de mais ou de uma ou mais pílulas anticoncepcional no início ou no fim da cartela. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Pronto. Então, basicamente, como é que funciona o processo relacionado à pílula do dia seguinte? Bom, é como eu falei, é como a gente leu aqui. São situações inesperadas, tá? Porque assim, ela não é indicada que a mulher fique tomando toda vez que tiver relações sexuais. Por quê? Porque ela é um ciclo vicioso, tá? Ela aumenta demais os hormônios, tá certo? Então, por exemplo, consiste no uso de altas doses de pílulas, tá? Orais, contendo muito estrogênio, muito progestogênio, tá? Que interrompe o ciclo reprodutivo da mulher, evitando assim uma gravidez indesejada. Dependendo da etapa do ciclo na qual as pílulas foram tomadas, ela pode impedir ou retardar a liberação do óvulo pelo ovário, tá? Algumas usuárias dessa pílula do dia seguinte têm efeitos colaterais, como náuseas, vômitos ou distúrbios do ciclo menstrual. Ocorre uma perturbação no sistema do ciclo, tá? Os efeitos colaterais sérios não muito raros. Pode ser usada por mulheres de qualquer idade, com ou sem filhos, tá bom? O modo de usar, gente, usem até 72 horas após a relação sexual, mas é melhor a pessoa tomar até 24 horas, tá? Porque o efeito ele é mais positivo, até 24 horas. Passou de 24 horas, pode ser que demore ou o efeito fique não tão positivo, tá? É importante ser um método contraceptivo que seja de forma que você possa tomar de forma adequada, tá? Caso a pessoa necessite tomar, ok? Bom, métodos irreversíveis definidos, que é a ligação de trompas e laqueadura. Bom, é um método cirúrgico, tá, gente? Que as trompas de falópio são amarradas e seccionadas, impedindo que os óvulos alcancem o útero e sejam fecundados pelo espermatozoide. Funciona como se fosse uma liga, tá? Prendendo as trompas. Ela não deixa com que o óvulo chegue no ovário, tá? E aí não tem como ter fecundação, tá? Tá aí na figura 3, ó, como é que funciona a laqueadura das trompas, tá? Mas, professor, tem algum modo de desfazer isso? Tem o quê? Um modo de desfazer? É complicado, porque ele exige cirurgia, entendeu? Ele é impróprio para mulheres que podem querer ter filho no futuro. Não é muito bom, não. Eu, a Isabelle, né, que perguntou? Certo. Uhum. Tá. Outra técnica desenvolvida consiste na oclusão tubária pela colocação do agrafo ou anel em cada trompa, oferecendo a chance de reversibilidade em 30% dos casos. Tem casos que quando você coloca o anel, viu, Isabelle, aí você pode reverter. Mas aí, como é o uso da cirurgia, é muito difícil você reverter esse processo. Por isso que ele é impróprio para mulheres que podem querer ter filho no futuro. Tá bom? Vasectomia. A vasectomia, ele é um método contraceptivo masculino, tá? Que consiste em uma operação que secciona ou saciona, não, um canal deferente, tubo que conduz o esperma para a uretra. Tá lá na figura 14, ó. Certo? A vasectomia, ó.
Ele é cortado, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Cortado, ó. Aí não tem como o espermatozoide acontecer, né? O ciclo natural. Viu? É um método contraceptivo masculino que consiste em uma operação que secciona um canal diferente, tá? O homem é submetido a esta operação, tem prazer sexual normal e orgasmo normal, mas seu sêmen não contém espermatozoide. E assim não pode fecundar o óvulo. O homem continua tudo normal, tá? Ele sente prazer, ele libera o esperma, tá? Só não tem espermatozoide, tá bom? Observação: a vasectomia é um processo simples que pode ser realizado com anestesia local no consultório médico. A operação é considerada irreversível, tá? Você fez, não tem como voltar atrás e, portanto, não é indicada para homens que desejam ter filhos posteriormente. Então, tem família que o cara tem muito filho, né? Aí ele faz a vasectomia para poder ter um controle, entendeu? Então, para a gente fechar essa parte aqui desse slide aqui, o adoecer não é mais uma questão do destino, das contingências que podem escapar ao controle, mas que pode ser prevenido a partir de escolhas intencionais baseadas em ações racionais bem informadas. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que, com as informações que a gente estudou hoje, fica muito mais claro para vocês e com mais facilidade que vocês agora tenham conhecimento, tá? Sobre qualquer assunto relacionado a esse tipo de questionamento, tá? A gente abordou a questão abordamos a questão do corpo humano, né? Falamos do corpo do homem, da mulher. Aí trabalhamos a questão depois das partes íntimas de cada um. Aí agora falamos sobre os métodos contraceptivos e tudo, né, de forma detalhada, tá certo? E aí, gente, eu queria que a gente vai fazer só no livro, umas sínteses mais simples, tá? A gente vai só fazer a leitura do livro normal, para a gente poder responder as questões do livro, tá bom? Queria que vocês abrissem aí na página 154. A gente já viu todos os métodos que vai ser trabalhado no capítulo 8. Só que a gente vai. Como a gente tem que trabalhar o livro, Yasmin, é para ler. A gente vai ter que ler todo o tópico do livro, né? Para não deixar vocês sem informações e sem baseamento teórico. Tá bom? Página 154. Ok? Quem pode ler? Então vai, Isabelle. Lê para nós. Método, a página 154, né, professor? Isso. Métodos contraceptivos, gerar com responsabilidade. A decisão de ter um filho é algo que exige muita maturidade e responsabilidade. Atualmente, a mulher, cada vez mais consciente do funcionamento do seu corpo, repensa não apenas o momento de se tornar mãe, mas se realmente deseja ser mãe. Enquanto umas enxergam esse evento como a realização de um sonho, outras decidem por aguardar o melhor momento ou simplesmente abrem mão dessa opção. Bom, nesse primeiro parágrafo que a Isabelle leu aí, obrigado, viu, Isabelle? Ele incentiva o início do conhecimento relacionado a esse tema, tá? Por isso que é importante a gente ter o domínio dos métodos contraceptivos para você não ter, ou você não, de forma inesperada, ocorrer uma gravidez indesejada, que seria um agravante para os adolescentes, né? E também a questão da doença, que seria o tópico, a utopia, né?
aquele centro maior de grande irresponsabilidade seria a doença, tá? Então, esse primeiro momento, desse primeiro parágrafo que a Isabelle leu, foi mostrar a importância desse tema dentro do questionamento do nosso conteúdo, tá bom? Parágrafo 2, Guilherme. De qualquer forma, hoje há inúmeras formas de se evitar uma gravidez, se esta for a opção. É certo que nenhuma delas é totalmente confiável, mas algumas podem apresentar até 99% de segurança. Independentemente do método adotado, este deve ser feito sob a supervisão de um ginecologista, profissional da área médica que auxiliará na escolha do contraceptivo mais adequado em função do estado geral de saúde da sua paciente, sua idade, a frequência da sua atividade sexual e número de parceiros. Isso. Então, esse segundo parágrafo que o Guilherme leu, também agradeço pela participação, trabalha de forma que conscientize a pessoa a ter o uso do profissional adequado, que no caso é o ginecologista, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai orientar aquela pessoa da qual tenha a vida sexualmente ativa, o que fazer, qual anticoncepcional tomar, qual é o mais indicado para aquela pessoa, tá? Dependendo da questão hormonal, da questão do comportamento do corpo. Então, tudo isso vai ser trabalhado primeiramente com o ginecologista. É claro, com o conhecimento que vocês têm agora do tema, fica muito mais fácil algum tema que você possa trabalhar, fica muito mais fácil, tá? Terceiro parágrafo, quem pode? Yasmin? Aí, Yasmin? Não, professor. Tá bom. Isabelle de novo, então. Eu? Os métodos anticoncepcionais podem ser classificados em hormonais, de barreira, intrauterinos, permanentes, naturais e conto interrompido. O coito interrompido. Tá bom. Vamos responder esse investigue? Vamos responder o investigue que está aqui do lado? É verdade que a mulher não engravida na primeira relação sexual? É verdade isso, gente? Como é que eu posso responder? A Maria Clara disse não, o Guilherme disse mentira, a Isabel disse não. Gente, depende. A resposta seria assim, ó. Como é que eu posso responder? Eu vou botar assim, ó. Depende se a mulher já menstruou. Já menstruou. Porque assim, ó, por que depende se ela já menstruou? Porque ela só vai liberar o óvulo ou estar no período fértil se ela já estiver menstruado. O que acontece basicamente é isso. Por isso que depende. Por que depende? Porque, por exemplo, digamos numa hipótese que uma mulher tenha relação sexual antes da primeira menstruação. Ela teve relação sexual antes de menstruar. Ela vai engravidar? Não. Ela não vai engravidar porque ela não menstruou ainda. Agora, se ela tiver menstruado e tiver a primeira relação e ela estiver no período fértil, ela pode engravidar sim, tá? Então, por isso que depende da resposta. Aí você tem que ter
muito domínio do que você vai responder, tá? Por isso que eu coloquei depende. Depende que, se antes ela não tiver menstruado, beleza, ela não vai engravidar. Agora, se ela já tiver menstruado e ela tiver relação e ela tiver no período fértil, que foi aqueles dias que a gente já fez o cálculo e tudo, ela pode sim engravidar, tá? Respondido aí o investigue. Métodos hormonais, quem pode ler? Vai, Guilherme. Os métodos hormonais são aqueles que utilizam hormônios com a função de impedir a ovulação e, consequentemente, a gravidez. São exemplos. Pronto, a gente já falou, né, das pílulas, das mini pílulas, mas a gente vai ler de novo. Pílulas, mini pílulas, anel vaginal, adesivos anticoncepcionais, implante anticoncepcional, anticoncepcional injetável, pílula do dia seguinte. Aí depois vamos falar dos métodos de barreira, mas vamos fazer uma síntese de cada uma, tá? Para a gente ir respondendo as perguntas aqui do que aparecer. Pílulas. Quem vai? Vai, Guilherme. Tá bom. Também conhecida como anticoncepcionais orais, as pílulas são comprimidos compostos por hormônios estrogênio e progesterona em diferentes concentrações. Para que a ovulação seja suspensa, é necessário ingerir a pílula por 21 dias seguidos, de preferência no mesmo horário, começando no primeiro dia do ciclo menstrual. Este método, além da contracepção, é bastante utilizado no tratamento da dismenorreia, cólica uterina, da TPM, tensão pré-menstrual e da endometriose, crescimento do endométrio fora do espaço uterino. Embora garantido 99% de eficácia, este método pode provocar mal-estar, dor nos seios e de cabeça, trombose e até câncer de colo do útero. Obrigado, Guilherme. Então a pílula serve para isso, tá? Ela serve para o controle da gravidez, ela serve para o controle da TPM, ela serve para o controle do ciclo menstrual. Por exemplo, tem mulheres que usam pílula anticoncepcional não é porque tem relação sexual, é porque quer ter um controle mais específico da menstruação. Outras é por conta do endométrio, né, para não crescer o endométrio. Outras são a questão da TPM, ali, que altera o comportamento da mulher. Então, assim, muitas das vezes esse método da pílula, ele não é simplesmente o ato à relação sexual, e sim também para o controle desses assuntos que a gente falou. Tá bom? Investigue. Quando a mulher se esquece de tomar uma pílula da cartela, o que que acontece? Vamos responder? Vamos lá. Quer responder? Pode responder aí, vai. Isso. Muito bem, Guilherme. De forma grosseira, é isso mesmo. Ela corre o risco de engravidar, sim. Eu vou responder da forma mais técnica, né? Mas ela corre o risco, sim, viu? Então, ó, tudo depende da dosagem hormonal do anticoncepcional, vírgula, mas geralmente em caso de mais de 12 horas de esquecimento, vírgula, é recomendado
o uso de preservativos, pois o ciclo pode ficar comprometido. Pronto, tá aí a resposta do investido, tá? O que acontece? De forma grosseira foi o que o Guilherme falou. Pode sim engravidar, tá? Pode sim engravidar, mas assim, tem que ter muito cuidado. O que causa maior preocupação é se esse esquecimento for mais de 12 horas. Se for mais de 12 horas, aí causa preocupação sim, tá? Ok. Vamos para mini pílulas. Quem pode? A Isabelle. A base de progesterona sem estrogênio. Esse método pode ser utilizado por mulheres no período de amamentação, menos eficaz que a pílula convencional, apresentando eficácia em torno de 97%. As mini-pílulas devem ser tomadas diariamente, sem interrupção. Ela inibe a menstruação e, por causa disso, as mulheres não menstruam quando usam esse tipo de pílula. Porém, há casos em que acontece o que os médicos chamam de sangramentos de escape. São Ok. realmente, Mas pode ler, pode ler. são realmente mais indicados para lactantes, mulheres em período de amamentação, e pode ser utilizada a partir da sexta semana pós-parto, sempre sob orientação do ginecologista e ou obstetra. Beleza, obrigado. Viu? Então, o que, que ele quis dizer? O que é esse sangramento de escape? É o nomezinho que se dá, gente, no sangramento decorrente de quem toma essas pílulas. É um sangramento que não é parecido. É um sangramento parecido com a menstruação, mas de forma de menor quantidade. Tá certo? Como efeito colateral, algumas mulheres se queixam de diminuição da libido, que a gente já falou, ou do desejo sexual. Tem mulher que algum efeito colateral faz com que ela perca a vontade de ter desejo sexual, ela não sente desejo, tá? Investigue. Os anticoncepcionais hormonais podem causar varizes, aquelas marcas que ficam na perna, né? Na coxa, no pé, na parte de trás aqui, acima do tornozelo. Trombose e outros problemas vasculares, essa afirmação é verdadeira? Sim ou não? Provavelmente, sim. É sim, viu? Vou responder sim em pessoas com predisposição, com predisposição, vírgula, os anti, os anticoncepcionais hormonais podem aumentar os riscos de problemas vasculares, aquelas veias que aparecem em algumas mulheres, vocês já viram? Pois o hormônio, pois o não, os hormônios
influenciam alguns fatores de coagulação, deixando o sangue mais grosso. Deixando o sangue mais grosso. Daí a necessidade de consultar um ginecologista. Então, daí, gente, a importância de se consultar o ginecologista, tá? E assim, o que que acontece? Muita gente acaba se automedicando, né? Vai na farmácia e pede lá um anticoncepcional, aí começa a tomar. Muitas das vezes nem passou pelo médico, tá? A resposta não é grande, é porque aqui o espaço da escrita é pequeno. Quando você vai escrever, fica pequeno. Dá para escrever. É porque aqui o espaço aqui no chat ele é pequeno, né? Acaba ficando parecendo que é grande. Entendeu? Ok? Quem pode ler o anel vaginal? Então eu leio, né? Ninguém se ofereceu. Anel vaginal, de silicone transparente, apresentando a forma de um anel flexível. O anel vaginal contém baixa dosagem hormonal e deve ser colocado no canal vaginal por 3 semanas. A partir de então deve ser retirado para que aconteça a menstruação. Como libera hormônios gradativamente e sua dosagem é pequena, não circulando pelo organismo, o anel vaginal pode ser uma alternativa para o alívio dos incômodos pré-menstruais. Existem alguns anéis vaginais que a mulher não sente a TPM, tá? Tem como vantagem o fato de não precisar lembrar de tomá-lo, já que não é como pílula, né? O método de digestão. Entretanto, pode ser mais rápido que o comprimido anticoncepcional. Quando usado corretamente, possui eficácia de entre 98% a 99%, tá? Não deve ser usado no período da amamentação. Investigue. Os anéis vaginais contraceptivos internos podem sair durante a relação sexual e por isso não são muito indicados? Essa afirmação é verdadeira? Vocês acham que o anel vaginal ele pode sair? Sim ou não? Quando tiver relação? A resposta é não. Porque eles são feitos de silicone, tá? Os anéis vaginais são introduzidos como se fossem um absorvente, como se fosse um absorvente, tá? Interno, se fosse um absorvente interno. E uma vez colocados, se adaptam dentro da vagina e a sua presença e a sua presença fica quase imperceptível, não sofrendo alteração na relação sexual.
Aí, mais ou menos a resposta da questão do Investigue, tá? Bem pequenininho, Guilherme. Para de reclamar, cara. Pelo amor de Deus. Adesivos anticoncepcionais. Os adesivos anticoncepcionais, também conhecidos como PAT, esse material adesivo pode ser colocado sobre a pele em várias partes do corpo, como braço, barriga, por exemplo. Nesses locais, ele libera hormônios que deverão ser absorvidos pela corrente sanguínea. O adesivo deve ser colocado no primeiro dia da menstruação e deve ser trocado a cada semana, pausando ao final da terceira semana para a chegada da menstruação. Apesar da eficiência em 99% dos casos, esse método deve ter a sua adoção avaliada pelo médico, pois pode acarretar aumento da pressão arterial e desenvolvimento de coágulos sanguíneos. Com desvantagem, teríamos alto preço quando comparado a pílulas anticoncepcionais tradicionais e também não deve ser utilizado por mulheres em período de amamentação. Implante anticoncepcional. Com a forma de um tubo de um silicone de 40 milímetros de comprimento, mais ou menos, do tamanho de um palito de fósforo, o implante deve ser introduzido sob a pele na região do braço. O implante anticoncepcional libera etonogestrel, que é a progesterona sintética, por 3 anos. Esse método garante eficiência de 99% e pode ser utilizado 4 semanas depois do parto. Assim como mini-pílulas, alguns dos efeitos colaterais sinalizados pelas usuárias é a diminuição da libido e aumento de peso. Além desses alterações na menstruação, também são queixas de algumas mulheres que utilizam esse método. Por outro lado, ele ameniza as cólicas e os sintomas da TPM. Também é um método caro, se comparado às pílulas anticoncepcionais tradicionais. Ok? Anticoncepcional injetável, também conhecido como injeção anticoncepcional, através desse método, os hormônios inibidores da ovulação, estrogênio e progesterona, são introduzidos no corpo feminino através da injeção no braço ou no glúteo, né? A cada 30 ou 90 dias, depende da dosagem que a pessoa quer. Garantindo 99% de eficiência, esse método é muito utilizado por mulheres que não podem tomar pílulas, né? Aí, toma injeção. Só as versões sem estrogênio, normalmente trimestrais, podem ser tomadas por quem amamenta. A injeção pode inibir a menstruação, assim como acontece com o uso das mini-pílulas. Com desvantagem desse método, podemos dizer que a fertilidade pode demorar a voltar. Logo, o anticoncepcional injetável não é indicado para mulheres que pretendem engravidar dentro de 1 ano após a suspensão da injeção. Tá? Pílula do dia seguinte, a gente falou ainda agora, né? Não deve ser utilizado como método anticoncepcional. Espera aí, só um minuto. Por quê? Porque ela é uma pílula emergencial, muito hormônio, tá? Não vale a pena usar como método anticoncepcional. É, antes de tudo, um método emergencial, situação de rompimento de preservativo ou violência sexual, por exemplo. É responsável pela inibição da ovulação, além de tornar inóspita a sobrevivência dos espermatozoides. O primeiro comprimido deve ser ingerido até 72 horas, mas, como eu falei, não é recomendado até 72 horas. É melhor que você tome em 24 horas. Teve relação, 24 horas depois já toma antes, tá? Após a relação sexual. E o segundo comprimido, 12 horas após o primeiro. Gente, existe o... Até esqueci de dizer isso para vocês. Existe a pílula do dia seguinte, uma dose única, que é a mais forte, e existe a com 2 doses, tá? Ou seja, você tem que saber qual a dosagem que necessita para esse momento, tá bom? O primeiro comprimido deve ser ingerido até 72 após a relação e o segundo 12 horas após o primeiro. Quanto mais cedo for tomado o primeiro comprimido, menor será o índice de falha, como eu falei. Ó. A eficiência dessa pílula não é tão confiável quando comparada aos demais métodos descritos anteriormente.
Vou responder o investigue e a gente encerra a aula de hoje. Tem a pílula do dia seguinte masculina. Lembra que a gente leu sobre isso? A gente falou que existia, mas ainda está em estudo. Tá? Após um tempo de uso, é recomendável trocar de anticoncepcional? Não é necessário. Não é necessário. Normalmente, a troca de anticoncepcional só é aconselhada em caso de má adaptação. Ok? Só troca o anticoncepcional se você não se sentiu bem, tá? Gente, eu estou encerrando então, tá? A aula de hoje. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Só até interromper a aula aqui, a gravação. Ah, coloquem a chamada de vocês aí. Coloque aí, por favor. Eu tenho 15 pessoas online, 16 comigo. Ah, não, 14, tem o Roberto também. Isso, coloca aí para mim terminar a gravação da aula. Ok, Lívia. Pronto, né? Letícia. Vai encerrar, viu? Um abraço.